Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao PMcast Força Pública em Marcha. A gente está começando mais um episódio inédito aqui, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo, já aproveita para se inscrever por aí, ativa o sininho, porque daí você vai ser notificado de todo o nosso conteúdo, todas as nossas atualizações vão aparecer aí para você. A gente também já começa o PMcast agradecendo a Carijó Filmes, que está cedendo esse estúdio aqui nessa parceria incrível, levando muita informação da Polícia Militar até você. E antes da gente começar, eu sei que os batalhões de choque são um assunto que vocês estão sempre pedindo para a gente trazer por aqui. Então hoje a gente trouxe um dos batalhões de choque para poder esclarecer aí todos os trabalhos que são realizados em policiamento de eventos, escoltas de autoridades, escoltas também de jogadores de futebol, por exemplo, torcidas. A gente vai esclarecer tudo isso com o 2º Batalhão de Polícia de Choque. E vamos abrir já apresentando os nossos convidados por aqui. Capitão Rafael, seja muito bem-vindo. Pedi para o senhor se apresentar aí, qual que é a relação com a Polícia Militar, desde quando o senhor está aí no 2º de choque? Bom dia, Patrícia, tudo bem? Eu sou o Capitão Rafael, eu tenho atualmente 15 anos de polícia. Desses 15 anos eu trabalho há 10 no 2º Batalhão de Polícia de Choque. Ingressei na polícia por conta da minha família, né? Minha família praticamente só tem policiais militares, oficiais e praças, então acabou sendo uma influência para mim, eu segui esse caminho. Quem são os militares na família? Pai? Meu pai, avô, tio, todo mundo. Muito legal. E a gente está também com o Subtenente Negledson. Sub, seja muito bem-vindo. Relação do senhor com a Polícia Militar e o 2º de choque é antiga já, né? É isso. Bom dia, Patrícia. Subtenente Negledson, né? Eu tenho 30 anos de polícia e esses 30 anos sempre servi aqui no 2º de choque. A minha relação com o 2º de choque não tem nem o que falar, né? 30 anos na mesma unidade, uma unidade que eu respeito, que eu gosto muito, e eu sou o primeiro militar da família. Olha. Posteriormente veio meu irmão, mas eu sou o único militar da família, o primeiro a ser policial militar da família. Hoje o senhor é o mais antigo lá do batalhão? Do 2º de choque, 30 anos? Isso. Tem batalhão, alguém mais antigo? De batalhão eu sou mais antigo. É, isso, muito anos. Legal. E vamos começar contando essa história, então, né? Como que surgiu o 2º de choque e qual que é a atuação desse batalhão dentro da Polícia Militar? Beleza. O batalhão, ele surge em 7 de maio de 1934. Inicialmente, ele pertencia à divisão de reserva da Guarda Civil. Essa divisão, ela era responsável por serviços extraordinários. Dentro desses serviços, né, o policiamento em eventos. O primeiro evento realizado pela divisão reserva foi em 3 de junho de 1934. Que memória, hein, comando? Já teria esquecido tudo isso. Foi um jogo entre o então Palestra Itália, né, que é hoje o Palmeiras, e o São Paulo, no estádio do Parque Antártica, né? É uma partida emblemática, né, que representa a primeira partida sendo realizada pela então Guarda Civil. E a gente tem nos históricos do batalhão, né, que foram empenhados 207 guardas para realizar essa missão. E desde então, né, com a evolução dos anos, a gente vem aprimorando essa atividade. O que era divisão reserva da Guarda Civil, né, integrou a Força Pública e, se não me engano, em 1975, ele se tornou o que é hoje, né, o 2º Batalhão de Polícia de Choque. Das missões que a gente tem de responsabilidade do batalhão, a gente tem o policiamento em eventos, o patrulhamento tático de choque com motocicletas e a escolta de dignitários, autoridades e torcidas. Então, dentro da polícia, o que for atinente a esse serviço, né, é nossa responsabilidade doutriná-lo, né, e multiplicar dentro da Polícia Militar sobre esses assuntos. E, Sub, quando a gente fala de policiamento de eventos, a gente está falando de quais tipos de eventos que o Batalhão de Choque está atuando? Tem os eventos desportivos, né? Partida de futebol, jogo de futebol em si. A gente tem basquete, vôlei e os eventos culturais. Shows, eventos evangélicos. Esses são os que mais o 2º de choque atua. E o tipo de atuação é diferente de um para o outro? Sim, Como sim. que é isso? Cada evento tem uma característica, né? Depende muito do público, depende muito da rivalidade, quando a gente fala de uma partida de futebol, por exemplo. Então, você vai fazer um show, por exemplo, show internacional.
né? Agora a gente está para fazer a Shakira semana que vem. É totalmente diferente de um clássico. Tudo muda. Desde o planejamento até a operação em si em campo. Tudo muda. Tudo é diferente. Dá para dar um exemplo do que seria, por exemplo, essa diferença? O que a gente pode citar, né, Gledson, é até um diferencial do policial que trabalha na unidade, né? Ele tem que estar acostumado com essa mudança de missões. Então, um final de semana, por exemplo, na sexta-feira ele vai fazer um show, por exemplo, o Sub comentou da Shakira, né? Tem um tipo de público, geralmente é um público feminino, até uma certa faixa de idade. E dentro do show, todo mundo tá lá com o mesmo objetivo, que é ver a cantora. Então não tem rivalidade entre o público, não tem animosidade, tem as paixões ali pelo artista em questão, né? Sim. Quando a gente fala de futebol, muda um pouco o cenário. Você tem times rivais, torcidas antagonistas, a gente tem um histórico muito maior de violência, de confrontos, e isso muda também o padrão de atuação do policial militar, né? Ele tem que ir preparado sabendo que pode acontecer alguma situação de quebra da ordem. E para isso os senhores treinam muito também, né? É muito treinamento. Sim. Bastante. Dentro da rotina da unidade, né? E até um diferencial nosso é que a gente tem que ter esse tempo de treinamento. A gente realiza um monte de missões, né? Complexas, né? Diferenciadas. Então, o nosso policial ele tem que estar apto a trabalhar em todas essas missões. Então, ele tem que ter esse preparo. Tem uma série de legislações específicas dentro da área de policiamento em eventos que o policial ele tem que conhecer. Tem os fatores psicológicos que envolvem a massa, né? Que o policial ele tem que saber diferenciar, tem que saber ter um pouco mais de tato, tem que ter um traquejo um pouco maior, né? Então, isso demanda treinamento. E dentro da nossa rotina, a gente tem momentos, né, de treinamento e aperfeiçoamento da nossa tropa. E como preparar um policial, assim, né, para essa questão de resiliência diante de uma situação de confronto, por exemplo, ou de pessoas muito assustadas que estão tentando sair de algum ambiente? Como preparar o policial para isso? São simulações de ocorrências que os senhores já presenciaram? Como que é feito esse treinamento? Dentro da nossa rotina, né, a gente tem uma das nossas rotinas de serviço é a prontidão. Então, a gente tem o nosso efetivo, ele permanece no batalhão e, salvo algum dia, né, que tem alguma demanda, alguma coisa prevista, a gente utiliza essas prontidões para realizar o treinamento do nosso efetivo. Então, invariavelmente, todo dia de prontidão, a gente faz um treinamento de controle de multidões. O que seria esse treinamento, né? Simulações de desobstrução de via, locais onde o pessoal faz barricadas lá para interromper o fluxo de veículos. Então, a gente faz esses treinamentos no período da manhã, voltados para esse tipo de atividade de controle de multidões. Depois do controle de multidões, a gente tem um treinamento físico. Então, a gente faz uma corrida, faz alguma atividade ali voltada lá para o preparo da tropa, né? Então, a gente vai, às vezes, no estádio de futebol e faz o deslocamento do efetivo, faz alguma corrida, alguma atividade ali de aeróbica, né? De maior desgaste. Retornamos para o batalhão. No período da tarde, geralmente, a gente tem algum treinamento teórico. Então, voltado para essa parte de legislação, alguma coisa mais específica ali, alguma atualização que o policial tenha que ter conhecimento, ou se porventura, né, a gente teve algum episódio de confronto, a gente faz um estudo de caso, dentro desse confronto, o que a gente pode melhorar, o que pode ser corrigido, o que a gente precisa trazer, né, para ter um serviço de maior qualidade. Então, a todo tempo, dentro do batalhão, o policial ele tá passando por treinamento, passando por uma especialização para atuar nesse tipo de atividade. O senhor falou aí, né, dos estudos de casos, né? Acredito que, a partir desses estudos, muitas evoluções e mudanças foram ocorrendo ao longo da história do segundo choque, né? Quais são as principais, assim, que os senhores podem eleger? Quando eu entrei era assim, hoje já está de um jeito completamente diferente. Acho que o Negletson tem mais prioridade para falar. Tem mais... Muitas coisas mudaram, né? 30 anos não são 30 dias, mas foi aprimorando a técnica de policiamento em eventos, né? As táticas de policiamento em eventos, né? Uma das mudanças que eu peguei que eu peguei nesse longo tempo é um negócio simples, mas é um negócio que resolve muito nosso problema, que é o famoso balizamento.
Regulamento são grades que é para direcionar o torcedor, que nos ajuda a questão de controle de público, é um tipo de controle de público. Antigamente não tinha. Então o torcedor ele chegava no estádio de futebol, ele ia direto para frente do portão, ficava de frente com o policial, não tinha um controle, né, com relação a essa parte. Uma das mudanças que aconteceram foi o balizamento. Entre outras técnicas, outras táticas, né, de posicionamento do policiamento, a questão dos equipamentos que utilizamos, distribuído de forma que fique mais próximo da tropa, que não fique condicionado num único lugar. Antigamente, por exemplo, todo o material que era utilizado no estádio, como granadas, calibre 12, munições de elastômero, ficava concentrado num único local. Se a tropa precisasse atuar, por exemplo, num local a 1, 2 quilômetros de distância, ficava difícil. Sim. Né? Com o tempo foi aprimorando. Então, você pega em cada local do estádio, próximo de um local de risco, tem material suficiente. São as mudanças que vão acontecer durante esse tempo, né? Tecnologia evoluiu muito? Evoluiu bastante. Evoluiu muito, né? Que não tinha antes. Não tinha, hoje né? É normal, surreal, né? assim. Com relação a viaturas, equipamentos não letais, né? Próprios equipamentos letais, a gente tem viaturas blindadas, tem veículo lançador de água, tem o nosso Guardião, que é o veículo blindado, os próprios ônibus de condução de tropas, são os ônibus todos bem preparados, bem protegidos. Com a evolução do tempo, os equipamentos também foram evoluindo. Muito legal. E quando a gente está falando de eventos, quando são eventos internacionais, existe alguma diferença nessa atuação ou mantém tudo igual? Não, para nós é mais um evento, né? Uhum. O que a gente vai analisar lá é o tipo de público, o tipo de evento, o tipo de efetivo que vai trabalhar nessa operação, né? No caso aqui na capital, a gente tem alguns estádios que são de nossa responsabilidade, né? Do 2º Batalhão de Choque. Então, quando você pensa no Morumbi, o Allianz Parque, né? O Química Arena, Pacaembu, Canindé, são as nossas áreas de atuação. Então, tendo algum evento nesses espaços, é da responsabilidade do 2º de Choque. E aí, como é que a gente faz a divisão da operação, né? Porque a gente não faz a operação sozinho, a gente conta não só com outros batalhões da polícia, né, para nos apoiar na nossa operação, como alguns órgãos públicos e privados também, né? Hoje em dia, né, ainda falando sobre a evolução do policiamento em eventos, eu acho que um grande diferencial que a gente tem hoje é que a responsabilidade pela segurança não é mais só da PM. É responsabilidade de todos os órgãos que estão envolvidos, direto ou indiretamente, no batalhão, na operação, perdão, né? Então, um exemplo disso, né? Qualquer grande evento que a gente realize aqui na capital, a gente faz uma reunião preparatória. O que é essa reunião preparatória? A gente chama todos esses órgãos que vão participar do evento e aí a gente define as responsabilidades de cada um dentro da operação. Então, o promotor do evento, ele vai passar lá a quantidade de ingressos vendidos, os portões que ele vai abrir, a expectativa de público que ele tá esperando, as características desse público que ele vai trabalhar. Na operação, a gente divide, né, as responsabilidades em policiamento interno, externo imediato e externo imediato. Então, o que seria cada um desses? Especificando, né? A nossa competência do 2º Batalhão de Choque é o policiamento interno e o externo imediato. Então, quando você entra num jogo de futebol, por exemplo, você vê um policial dentro do estádio, uma patrulha circulando lá na parte interna, é nosso efetivo. Na parte externa, a fila da bilheteria, a fila de acesso até o portão, aquela proximidade, né, aquelas vias que estão no perímetro imediato do estádio, também somos nós, né? Então você passa lá, você vê o veículo blindado do batalhão, você passa a ver o ônibus, é nossa responsabilidade. Afastou um pouco mais do estádio, né? É o que a gente chama de perímetro externo imediato, as estações de metrô, as estações de ônibus, os pontos de ônibus, aí já é responsabilidade do batalhão territorial. As vias de maior circulação, de fluxo de veículos, são de responsabilidade do batalhão de trânsito, em conjunto com a CT. E aí, nessa reunião preparatória, a gente vai definir, eu tenho uma demanda, por exemplo, na estação de metrô, tem uma possibilidade de confronto entre as torcidas mandante e visitante. O batalhão territorial, já sabendo dessa demanda, ele vai fazer um reforço de policiamento naquele ponto. Então, às vezes chega alguma informação para nós, né, por meio da inteligência do batalhão, inteligência da PM, que o jogo é na Zona Oeste, mas na Zona Leste vai ter uma possibilidade de confronto. Então, o batalhão da Zona Leste, ele é cientificado, e aí eles vão montar uma operação no objetivo de que aquele confronto não aconteça. Sim. Ou que se aconteça, né, a polícia esteja próxima ali para
para retomar a ordem. A importância da comunicação, né? Entre Com todas certeza. as equipes, todos os batalhões envolvidos. Aqui os senhores estão falando de uma partida de futebol, por exemplo, mas quando a gente está falando de um evento como Copa do Mundo, como Olimpíadas, os senhores chegaram a participar? Já? Copa do Já Mundo? participei da Copa do Mundo 2014 no Brasil. E as Olimpíadas Depois em teve as 2016 Olimpíadas também. 2016, já participei. Já participei de todos esses eventos, sim. E como que foi, Su? É um evento diferente, né? O público é diferente. É como o capitão citou, ele falou, né? O policial do segundo choque, ele vira a chavinha, vamos dizer assim, né? Então ele trabalha mais com a questão do público. A Copa do Mundo é um público diferente. Não teve muita relação, não tinha muita preocupação com relação ao confronto de torcida, Ah, sim. entendeu? Então não tinha essa preocupação. Tinha a preocupação com o atentado, é tanto que o batalhão na época fez especialização com relação a atentado terrorista. A gente trabalhou, o segundo choque trabalhou em conjunto com o GAT, com outras forças especiais, né, para nos ajudar, mas foi um evento tranquilo, viu? Dentro do que se esperava, do que era, o que precisava ser feito, foi um evento bem tranquilo. Tanto a Copa do Mundo 14 quanto as Olimpíadas 2016. E nesse tempo todo, né, 30 anos, tem alguma história que tenha marcado o senhor? Eu faz mais ou menos, faz uns 15 anos mais ou menos, que eu comando um grupo que denomina um grupo especial dentro do evento, né? Do evento, principalmente em jogos de futebol, que é um grupo que a gente chama de ROCA, né? Ronda Ofensiva com Apoio. Faz mais ou menos 15 anos que eu sou comandante dessa tropa no dia da nossa companhia, que a gente é efetivo da segunda companhia. E durante esse tempo aí eu já peguei vários confrontos, mas muitos confrontos mesmo, né? Não vários, né? O que eu posso citar, um confronto que foi bastante complicado, foi muito difícil pra gente, mas a gente conseguiu, através de treinamento, né? O treinamento nosso é o que nos leva à vitória. É treinamento, homem e equipamento, não tem outra saída. Foi 2006, né? Pacaembu, onde teve um jogo Corinthians e River Plate da Argentina, e o Corinthians foi eliminado, tomou gol lá. O jogo não tinha nem acabado ainda, e a torcida do Corinthians, um pouco nervosa com o time lá, tentou invadir o estádio, né? E aquele primeiro, porque as funções elas são divididas, né, no estádio, né? Cada policial tem sua missão, tem sua função lá. E naquele momento a gente estava num grupo não tão grande de policiais, até chegar o apoio, o reforço, né? E teve a tentativa de invasão e a gente conseguiu conter. Graças a Deus, né? Com os nossos colegas de Faro, nossos irmãos ali na batalha, a gente conseguiu conter essa invasão, que se acontece a invasão, só Deus sabe o que ia acontecer, né? Quantas pessoas mais ou menos tinham lá, o senhor lembra? Praticamente naquele setor, que foi justamente o setor da torcida organizada, do Corinthians, né? Uhum. Com certeza mais de 10 mil pessoas tentaram invadir. É muita gente. E os muita senhores gente. estavam? A gente estava no primeiro momento com 11 policiais. Olha só. Depois chegam os apoios, no reforço, mas sim. no primeiro momento a gente estava em 11. E a gente conseguiu conter no primeiro momento ali. E o senhor falou que é do pelotão de Roca? Na verdade, ROCA é um grupo, né? O que acontece? Na preparação para um jogo, que o capitão falou, tem a preparação antes, tudo, né? Tem as reuniões preparatórias e tem as escalas, né? Tem a escala que é confeccionada pela companhia, que é o comandante de companhia que determina, e tem a escala do evento. Dentro da escala do evento, tem as escalas por postos. Né? Então, por exemplo, tem um policial que fica escalado, a patrulha que fica escalada no balizamento, controle de público, tem os policiais que ficam escalados no porte, fazer a revista pessoal nos torcedores, tem as patrulhas que tem a divisão de torcida, que os policiais ficam posicionados, e dentro disso aí tem um grupo que chama ROCA, que é um grupo maior, que é composto de 7 a 15 policiais, que ele é um apoio ao comandante do policiamento. Sim. Ele não tem um local fixo, um posto fixo, por exemplo, o policial fica no porte ali. Então, aquele policial fica no porte do começo ao fim. Esse grupo diferenciado, é um grupo especial, ele fica justamente para apoiar o comandante de policiamento em qualquer distúrbio, qualquer situação de emergência que ele precise, a ROCA está disponível. Fora do estádio, esse grupo de policiais, a gente fica equipados, né? Quais são os equipamentos? Capacete, que a gente usa capacete branco, mas a gente tem o capacete balístico. Capacete, perneira, escudo, granadas e munições de elastômero. Esse é o nosso equipamento fora do estádio. Antes do início do evento ou pós término do evento. E na hora que vai fazer o estímulo de remanejamento que vai para dentro do estádio, que também participa do evento dentro do estádio, a gente só tira o equipamento de proteção coletiva e remaneja com o equipamento de proteção individual, no capacete, bastão. E aí, trazendo alguns exemplos, quando que a ROCA vai entrar em ação? A ROCA vai entrar em ação sempre com determinação do comandante de policiamento. Ou caso o comandante da ROCA perceba um perigo iminente e ele vê que há necessidade da ROCA atuar, a ROCA vai lá e atua. E sempre informando o comandante da situação.
Isso que tipo A de Roca, jogo? a Roca seria como se fosse uma alternativa tática ali do comandante da operação. Então é um grau de recurso que eu tenho, né? As patrulhas, como o Sub estava comentando, o nosso efetivo geralmente são 3 policiais. A Roca são de 7 a 15, né? Como ele bem comentou aí. Então é um recurso técnico que o comandante da operação ele vai ter. A Roca ela vai sempre atuar em situações críticas. Pô, tá tendo uma tentativa de invasão lá no portão, a torcida organizada lá juntou um bloco de torcedores sem ingresso, tá tentando forçar a entrada para invadir o estádio. É a Roca que vai intervir. A torcida foi fazer uma emboscada no setor da torcida visitante. É a Roca que vai intervir. Então, geralmente, o Negletson tá lá sempre com os problemas, os maiores problemas do... Não tem nada do evento. leve. A torcida do Corinthians vai invadir o estádio, é a Roca que vai. É a Roca que vai. E vamos continuar então, além da Roca, quais outras equipes também o policiamento de choque dispõe? A gente tem algumas funções específicas ali, né? Igual a Roca, né? Não é qualquer policial que pode integrar esse efetivo, né? Ele tem que ter algumas características específicas. O policial ele tem que ter alguns cursos, né? Dentro da corporação, a gente tem em destaque aí o curso de controle de multidões, curso de policiamento em eventos. Ele tem que ter uma experiência no batalhão. Não adianta o cara, ele foi recém-movimentado para a unidade, ele já servir na Roca, né? É um grupo que tem os policiais mais experientes ali, o grupo que os policiais mais participaram de confrontos, ele tem uma maior complexidade física. Então, são esses policiais que a gente vai acabar escalando nessa função. De missões específicas dentro do estádio, a gente tem a patrulha de escolta de árbitros, né? Que o árbitro também é um protagonista do evento e ele precisa de uma segurança ali para realizar o trabalho dele. Sem a segurança da arbitragem, pode acontecer alguma coisa que interrompa o andamento da partida, né? Então, a gente tem sempre lá designados policiais dessa escolta que acompanham a equipe de arbitragem no começo e saída, né, dos intervalos, retorno posterior aí do jogo. A gente tem um efetivo de pinças, provavelmente, não sei se o público já percebeu, né? Tem alguns policiais que eles ficam de agasalho na parte Eu ia no perguntar campo. mesmo, o que são esses policiais? Por que eles ficam de agasalho ali? Eles ficam com um uniforme diferenciado, né? De agasalho e chuteira, para caso a gente tenha alguma invasão pontual no gramado, né? Então, o torcedor ele desce lá no campo, ele invade para tentar pegar um autógrafo do jogador, uma camiseta. Esse policial vai ser responsável pela detenção desse torcedor. Também é uma função específica, né? O policial tem que ter um preparo físico diferenciado, ele tem que ter uma reação rápida, né? Então, o cara invade, ele já tem que disparar lá, tentar fazer a detenção de uma maneira técnica, né? Ele tem que ter um conhecimento de defesa pessoal também, não é Treinamento intenso também. treinamento diferenciado. Outras missões específicas que a gente tem, né? A gente tem o posto de comando, que seria como se fosse o ponto central ali da nossa operação, né? Onde a gente reúne todas as informações, que a gente confecciona um relatório, onde a gente faz a triagem das nossas ocorrências. Por exemplo, se a gente realiza alguma detenção na arquibancada, né? A arquibancada não é um local ideal para eu fazer a entrevista do detido, eu tenho que ir para um local de segurança. E esse local é o nosso posto de comando. Então, às vezes a gente tem alguma situação lá, tem uma briga na arquibancada. Os 2 torcedores lá estão brigando porque um está sentado no lugar do outro, estão batendo boca lá e partem para as vias de fato, né? Então, a gente pega esses torcedores, leva lá para esse posto de comando e a gente vai fazer a triagem da ocorrência. Esse caso aqui, né? Eu tenho que ir para um distrito policial, eu tenho dentro da Lei Geral do Esporte, né? Existem as condições de acesso e permanência. Então, se o torcedor não cumpre esses requisitos, eu posso retirá-lo, embasadamente, né, na lei, retirá-lo de dentro do estádio. É um caso que, as 2 partes se acertaram, ninguém quer prosseguir com a ocorrência, eles querem só assistir o jogo, se resolveram ali, tá encerrado. Então, eles vão voltar para o setor deles lá e vão assistir o jogo normalmente. Essa triagem é feita no posto de comando, né? Eu vou qualificar eles, eu vou fazer o relatório de serviço. Dentro do posto de comando a gente também tem os materiais, né? Caso tenha alguma situação de confronto dentro do estádio lá, que eu precise de algum equipamento, os policiais vão correr para esse ponto para se equipar. E além dos policiais militares, existe também essa questão de monitoramento com câmeras, com drones, como que essa tecnologia é utilizada dentro da estratégia de vocês? A gente tem hoje o monitoramento como uma ferramenta de quebra de anonimato, né? O torcedor ou
o público de um show, por exemplo, né? Quanto mais pessoas você tem no ambiente, mais seguro e protegido a pessoa se sente, né? Então, da mesma forma, se ele tiver na intenção de cometer algum crime, algum ato contrário à ordem, né? Na cabeça, às vezes, dele, ele fala assim, eu tô inserido nessa massa, é mais difícil ser identificado, é mais difícil a polícia conseguir chegar até mim. E aí a gente utiliza essas ferramentas de monitoramento justamente para quebrar esse anonimato. Então, o torcedor tá lá, ele é sem um sinalizador na arquibancada. A gente pode utilizar do monitoramento tanto para identificá-lo e colocar essa imagem no telão e ele saber que ele está sendo fiscalizado, quanto também para posicionar uma patrulha para realizar a detenção desse indivíduo. A partir do momento que as câmeras do estádio focam aí esse indivíduo, né, ele tá monitorado. Hoje em dia, os maiores estádios, né, Morumbi, o Allianz, a Neoquímica, eles contam com um sistema de monitoramento de alta resolução em todos os pontos do estádio, né? Tanto dentro quanto fora. A gente consegue monitorar e a gente tem um policial dentro desse monitoramento também, né? Acompanhando os responsáveis do estádio nessa operação, até para dar um direcionamento, né? E esse monitoramento ajuda nessa parte de coleta de provas nossas. Então a gente está vendo lá, né, que os torcedores eles estão se agrupando, estão com barra de ferro, estão com a cara encoberta. Isso para a gente é um indicativo muito forte de que vai acontecer uma quebra da ordem. Então eu utilizo essa ferramenta como uma ferramenta de coleta de provas. Eu vejo isso daí, eu embaso a ação policial, né? Posteriormente, caso ocorra um confronto com o efetivo policial, a gente justifica, né? O confronto aconteceu porque esses torcedores, né? Estavam deliberando uma ação que provavelmente eles iriam intervir contra a torcida visitante, por exemplo. E ouvindo o senhor falar, a gente começa a lembrar, né? Porque existem... como é efetivo mesmo essa ação. Tem torcedor que foi impedido já por meses, por anos, de entrar no estádio porque cometeu um crime. Então, é importante a gente frisar que, assim, você foi para o estádio para cometer um crime, hoje você vai ser identificado e vai ser punido por isso, né? Sim. E agora, para a gente tá até mais fácil, né? Esse controle... Porque anteriormente existiam essas restrições, mas o controle, por exemplo, de um torcedor que era proibido de acessar o estádio, era até meio falho, né? Era muito difícil controlar, né? Ele podia pedir para outra pessoa comprar o ingresso e utilizar, às vezes, o cartão de sócio de outro torcedor para adentrar o local do evento. Hoje tem o reconhecimento facial. Por enquanto está só no Allianz Parque, aqui na capital, né? Mas acredito que até o meio do ano, todos os demais estádios vão estar com essa ferramenta. Então, esse reconhecimento ele é linkado, né, com, se não me engano, com o Detecta, né, da Muralha Paulista. Muralha Paulista da Paulista. SSP. E lá tem as informações de indivíduos procurados, indivíduos desaparecidos. Então, praticamente todo jogo no Allianz Parque a gente tem a detenção de algum indivíduo procurado. Para quem não conhece, né, esse sistema Muralha Paulista, é exatamente isso. A partir de uma foto ou de um vídeo é possível colher lá todas as informações, Exatamente. Vai ter essa identificação, né? Exatamente. E quais são os maiores desafios enfrentados diante ou de um evento em estádio, como futebol, por exemplo, ou de um show de grande porte, assim? Eu acho que lidar com a paixão do torcedor, seja pelo time dele ou seja o espectador de um show, né? Às vezes o cara tá inserido naquele ambiente, né? E aí, por conta dos fatores psicológicos, ele passa a adotar comportamentos que ele não adotaria na vida comum dele. Sim. É até rotineiro, né? Às vezes a gente prende alguém lá numa situação de briga, de confronto. Na hora que ele volta para a realidade que cai a ficha dele, né? Que ele é retirado daquele ambiente e que ele é detido, você vê que ele é uma pessoa completamente diferente do que aquele indivíduo do momento do confronto, né? Às vezes, por estar inserido lá num grupo de torcida com comportamento violento, ele passa a adotar comportamentos que ele não adotaria na sua vida normal, né? Na sua vida cotidiana. Isso vale, né, em devidas proporções ao público do show também, né? Então a gente tem, às vezes, um cantor aí que é um sucesso aí entre o público infanto-juvenil, né? E aí o pessoal vai, acampa, passa meses lá na fila do evento, esperando para entrar, né, para ter um lugar preferencial dentro do show. E aí o policial vai, passa alguma determinação
e essa pessoa, por estar inserida naquele ambiente, é mais resistente a seguir essas determinações legais, né? Então é essa adaptação que a gente tem que ter, né? De ter consciência do público, dos fatores que envolvem o psicológico desses torcedores, espectadores. É diferente. Agora veio uma pergunta aqui pra gente, que é a respeito do jogo, do policial que tá no jogo. Eu sou corintiana. E assim, pra mim, se eu for trabalhar no jogo do Corinthians, seria muito difícil não comemorar o gol. Como que é pro policial que tá lá trabalhando? A gente vê que no campo tem alguns policiais que ficam de costas para Sim. o campo, né? Pode comemorar o gol, comando? Não pode. Pode Pode dar uma espiadinha no jogo, subir. Todos os policiais que trabalham lá têm seu time de coração, Aham. né? Eu já tenho experiência, né? A gente tem que manter o profissionalismo. As brincadeiras entre o efetivo ali, sim. Mas com relação a comemorar gol, fazer alguma brincadeira com o torcedor, isso não existe. A gente no estádio tem que ser... É atenção total. É, Atenção isso total. pode até causar uma ocorrência, né? Com Você certeza. imagina, tá no estádio lá, sai o gol Corinthians e Palmeiras, eu comemoro o gol do Palmeiras ali na frente da torcida do Corinthians. Nossa, Isso- é verdade. Isso aí pode ter desdobramentos A negativos. paixão do torcedor, ela é muito intensa, É né? difícil segurar. Então, às vezes, a gente não acredita o que o torcedor é capaz de fazer pelo time. Haja resiliência. Aí você precisa ter o controle emocional, você não pode se envolver com relação ao seu time de coração, né? Na hora que você estiver trabalhando. Não dá pra Pode comemorar. falar qual que é o time do coração? Aqui. Eu sou santista. Santista? Sou palmeirense. Palmeirense. Vixe, tá? Rivalidade É. aqui. Santista Lourenço, corintiano. E falando de treinamento, voltando para esse assunto, os senhores realizam intercâmbios também com outras polícias aqui do Brasil, com outros países? Realizamos. Aqui, dentro da Polícia de São Paulo, a gente é responsável por realizar o curso de policiamento em eventos. Esse curso, hoje em dia, é para oficiais e sargentos. Então, a gente tem, em média, 3 cursos por ano, um de oficiais e 2 de sargentos. E nesses cursos, a gente recebe polícia de todos os estados do Brasil. Recebemos do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pará. Então, o pessoal vem para cá, né, para ter um pouco da noção de como a gente realiza as operações, e a gente aproveita essas oportunidades para trocar experiências, né? Para ver como é que eles realizam as operações nos estados deles, o que a gente pode importar para cá. Já vieram alguns policiais de outros países, não para realização de curso, né? Mas às vezes eles vêm fazer intercâmbio na polícia de São Paulo e eles inevitavelmente acabam passando pelo batalhão. Então, eu me recordo da Guatemala, já veio um efetivo, da Espanha, né? Teve um treinamento. Da Argentina. E conversando com eles, é muito diferente a atuação, o público que eles É diferente. acabam É diferente. atuando? A Argentina é um pouco mais próximo da gente, né? A questão de torcida organizada, eles também têm. Mas eu não sei se recorda de... Eu citei a Argentina porque, inclusive, o policial no dia ele trabalhou comigo, né? Que como é próximo da América do Sul, né? Então é mais ou menos as mesmas características. Ah, entendi. O nosso torcedor com o torcedor dele, né? Então, deles, assim, não sentiram muita diferença, não. E eles têm também um batalhão de choque, ou não? Na Argentina, outro efetivo? eles têm um batalhão especial que faz eventos como a gente, que né? legal. Só que é um pouco diferente a característica de lá, diferente daqui de São Paulo. Aqui a gente trabalha bastante preventivo, antes de tudo, né? A gente se prepara, fica preventivamente. A parte repressiva é só se for necessário. Não tem, né? Importante, né? Na Argentina, por exemplo, na época ele comentou comigo, eles não fazem o que a gente faz aqui, por exemplo, a revista, a busca pessoal. Sim. Não são feitas por eles, entendeu? A diferença é que na época eu lembro que ele me falou que era sobre isso aí. É um pouco diferente com relação a essa parte operacional, mas a característica do público, ele falou que é mais ou menos igual. Até porque vem os argentinos, tem jogo dos argentinos aqui no Brasil, né? Principalmente da América do Sul, Copa Libertadores, Copa Conmebol, a gente tá direto tratando com eles. A gente vê que é um pouco diferente, porque é um pouco diferente o torcedor, mas da América do Sul aqui a nossa não difere muito não. É mais ou menos igual ao nosso. Ano passado... Tanto na violência quanto na questão de fanatismo. Entendi. É muito É parecido. verdade, né? É muito Não- parecido. Ano passado a gente teve a oportunidade de trabalhar com o pessoal da NFL, né? Que teve o jogo lá na Arena Verdade, foi Corinthians, né? E uma das coisas que eles comentaram, né? E que é diferente, que eles passaram para nós,
é que aqui em São Paulo a gente tem o controle da operação. A polícia, ela sugere, por exemplo, o formato do balizamento, das grades, a gente que determina o horário de abertura dos portões, a gente faz uma varredura interna, a gente tem uma série de procedimentos que como o Gladson falou, né, são preventivos para minimizar a ocorrência de quebras da ordem, né, dentro do evento, que, por exemplo, eles narraram que não são feitas nos Estados Unidos, né? Lá a polícia é mais um dos participantes, né? Aqui eles trouxeram, né, que a gente é meio que o protagonista da operação, né? Quase tudo, né, que é decidido acaba passando pelo policiamento. Então a gente faz a escolta, a gente tem os policiais na fila, a gente tem os policiais acompanhando a revista dos torcedores. Então a gente está em todos os pontos do estádio, né? Ainda sobre a revista, né, que o Gladson também comentou, o nosso procedimento ele mudou no último ano, né? Acho que em 2024. Hoje a gente só faz a revista nos portões de torcida organizada. Ah, sim. Então, o torcedor que quer entrar lá com a camiseta da organizada, independente do time que ele torça, né? Ele tem que entrar por um portão específico. E aí ele já sabe qual que é o portão. Ele já sabe qual que é o portão, eles também estão acostumados, né? Porque se a gente quiser fazer uma conferência lá da carteirinha, a gente conseguir controlar de uma maneira mais segura, né? Então eles são direcionados para um portão único. Então esse portão é responsabilidade da gente, realizar a revista, e o portão da torcida visitante, que também geralmente vem torcida organizada, né? Então a gente também assume a responsabilidade desses portões. Nos demais, a revista é feita pela segurança privada, mas acompanhada por um policial militar. Então tem na linha de revista, a retaguarda dessa linha tem um policial nosso, que ele está ali acompanhando. Pô, a revista está sendo feita de maneira correta. E não só isso, né? Não só fiscalizando, ele também serve ali como uma segurança ali pro segurança privado. Com certeza. Às vezes tem um torcedor que está mais exaltado, está sob influência de álcool, está mais corajoso, né? Vai querer partir para cima do segurança, ele tem o policial ali para dar um respaldo na ação dele. Acho que é legal a gente orientar também, porque existem objetos que são proibidos no estádio, né? Não adianta você tentar entrar que não vai. E a gente vê, às vezes, lá, a Polícia Militar fez jogar não sei o que no lixo. Ah, porque foi impedido de entrar no estádio. Mas é porque não cumpriu com essas regras que são para a segurança, né, do público que está lá. O que não pode entrar no estádio? Um outro complemento, né? A legislação que versa sobre o tema, ela é taxativa. Então, às vezes, a gente vê as notícias, né? O policial mandou. Não é que o policial mandou, né? É a legislação. Exatamente, ela só cumprir a lei. A gente entende, tem casos, né? Às vezes, né, a criança quer entrar com um cartaz, né? De pedindo a camisa do jogador. Mas, infelizmente, a legislação hoje proíbe, né? Então, a gente tenta orientar, tenta conversar e contornar aquilo da melhor maneira possível. Mas basicamente ali, né, de materiais proibidos, latas e garrafas, armas de fogo, qualquer tipo de arma contundente, né? Entorpecente, fogos de artifício, qualquer material que possa causar um dano à pessoa, uma faca, um canivete, né? Perfumes, desodorantes, porque são objetos que podem ser arremessados e machucar a pessoa. A legislação fala em papel em rolo, né? Que pode ser utilizado como incendiário, né? Essa é um Com relação, tipo da Patrícia, restrição. só fazendo um complemento que o capitão falou, que o segundo choque, a Polícia Militar através do segundo choque, ele se envolve 100%. Os outros jogos falaram que eles são apenas a gente é o principal, né? Um exemplo disso aí, por exemplo, vai jogar aqui Corinthians e Flamengo. A gente cuida do torcedor flamenguista desde a Via Dutra até a entrada no estádio de futebol, a revista, a condução, a arquibancada, o término do evento, devolve o torcedor para os ônibus, a Rocan escolta de volta até normalmente a Via Dutra. Então a gente cuida do torcedor de ponta a ponta. Eu lembro que a gente acompanhou lá pelo Centro de Comunicação, a gente conseguiu acompanhar um dia de jogo com os senhores. E assim, o jogo era às 4h, mas a gente já estava 8h da manhã lá acompanhando, e os senhores na pré-eleção, né, na reunião de estratégia que fazem antes, e aí já distribuindo as equipes, assim, sensacional a organização. Se envolve 100% no evento. Como que é esse processo? Começa bem cedo e aí já distribui para fazer a escolta, já distribui tudo? O evento ele tem fases
fases preparatórias do evento, né? Uma delas é a reunião, que o capitão já citou, que envolve todos os órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, CT, os próprios clubes, torcidas, todos são envolvidos, né? Depois é feita a logística interna da unidade, junto com a tropa e a ROCAM, e começa a sair as ordens de serviço para realizar o policiamento, né? Aí depois tem a escala, da escala a ROCAM tem as missões dela, que a ROCAM escolta de torcedores a árbitro, a ROCAM escolta as delegações. Então é feito tudo uma logística completa em relação ao jogo, né? O jogo ao evento artístico, por exemplo. Todo evento ele tem um comandante, né? Uhum. E geralmente esse comandante é um tenente lá da nossa unidade. Então esse tenente ele é o responsável por transformar a escala de serviço numa escala de evento. Então, o que é a escala de serviço, né? É a escala que o capitão, o comandante da companhia, ele assina lá falando quantos policiais vão trabalhar na operação. Então a gente vai ter o jogo domingo, Corinthians e Novo Horizontino. Então hoje vai sair a escala, vão trabalhar 95 policiais nessa escala. O comandante do evento ele é responsável por pegar essa escala de serviço e transformar numa escala de evento. A escala do evento é esses postos que a gente estava comentando aqui. Quais são os policiais que vão trabalhar na Roca? Quais são os policiais que vão trabalhar de pinça? Quantos policiais eu vou colocar na revista do portão da torcida organizada? Então, ele é responsável por coletar essas informações, ele participa da reunião preparatória, ele faz a vistoria prévia no local que vai ser realizado o evento, ele vai fazer contato com o promotor do evento para levantar o maior número de informações para embasar o nosso planejamento. Dentro desse planejamento, a gente vai fazer uma análise de risco. Então, quais são os riscos envolvendo essa partida? As duas torcidas são rivais? Tem histórico de confronto? Como é que está a situação do clube, né? O clube está muito mal. Então, vai começar a ter protesto, a torcida vai, no ponto lá de chegada, lá onde os ônibus vão chegar, eles vão protestar contra o time, eles vão fazer alguma ação durante o evento lá para cobrar a diretoria, para cobrar algum jogador específico, e isso vai embasar o planejamento. Com base nessas informações, ele vai saber, eu tenho que concentrar o maior número de policiais em determinado setor, porque eu tenho uma probabilidade alta de ter algum episódio de quebra da ordem. Uhum. Então, é responsabilidade desse oficial que vai estar comandando a operação. Como o Negledson comentou, né, a gente divide o policiamento em fases. Então, a gente tem as 3 fases lá do policiamento. A primeira fase é antes da entrada do público. Desde da nossa preleção, né, da nossa reunião ali, que a gente vai passar as funções de cada um, que o comandante do policiamento ele vai passar essas informações para a tropa que vai trabalhar lá, né? Porque não adianta nada eu ter o conhecimento de tudo que vai acontecer no evento e o policial que está na ponta da linha não ter essa informação. Sim. Então, essa informação tem que chegar nesse policial também, né? E essa informação vai chegar durante essa preleção. Depois da preleção, a gente tem o deslocamento até o estádio. A gente vai fazer uma varredura em todo o estádio para verificar se ele tem condições de abertura dos portões. Então, o que eu vou ver? Se todos os acessos eles estão liberados, se não tem nenhum material que foi esquecido lá na parte interna, que a torcida pode utilizar como um objeto de confronto. Se não tem nenhum torcedor dentro do estádio que ele está sem ingresso, né? Ele chegou muito cedo, entrou dentro do estádio, se escondeu no banheiro para tentar assistir a partida. Então, a gente vai fazer a varredura com esse objetivo. Depois da varredura, a gente vai falar assim, tem condições da abertura dos portões. O estádio tá pronto para receber o público. E aí, a gente entra na segunda fase, né? Que é do início do evento até o término do evento propriamente dito. É uma fase mais tranquila, né? Que a gente já tem o público todo dentro do estádio. Em teoria, todo mundo foi revistado, né? A gente sabe que naquele espaço lá é um ambiente controlado, não vai ter ninguém armado, não vai ter ninguém com um objeto que possa ser utilizado contra o efetivo policial. E a terceira fase é o término, depois do término do evento, né, até a retirada dos torcedores e o nosso retorno até o batalhão. E é muito diferente quando está atuando com uma torcida única ou quando está atuando com as torcidas dos 2 times? Patrícia, eu posso falar para você porque eu já peguei todas as fases, né? Então, eu já peguei com torcida meio-meio, pegar o Morumbi lá com 70, 80 mil pessoas, 40 mil corintianos e 40 mil palmeirenses. Nossa, muita gente. Posteriormente, eu vou a mudança, torcida clássico, né? Vamos falar mais em clássico, né? A torcida visitante ia com 90% do seu público, a torcida mandante com 90% do seu público, a torcida visitante com 10%. Depois
diminuiu para 5%, e hoje encerrou. Hoje não tem clássico em São Paulo com os times grandes de São Paulo considerado grande, é torcida única. É bastante diferente. Principalmente com relação à violência, né? Sim. Né? Com relação à violência mudou bastante. Questão se você pegar, se vocês lembrar um pouco, até a quantidade de público mudou. Você pegava clássico 15 anos atrás, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, né? Com 2 torcidas, ia 20 mil pessoas. A família não ia. É um número muito baixo. Um número muito verdade, baixo. acaba tirando essa Exato. parte, Depois né? dessa mudança, que mudou para 10%, 5%, e hoje torcida única, clássico e estádio lotado. A gente tem um O pai se estudo... sente mais tranquilo, O ambiente mais tranquilo. E a mudança que você falou, muda tudo. Sim. A gente tem um estudo no diferente. batalhão a respeito da torcida única, né? Esse estudo ele engloba de 2016, que foi quando foi implementado, até 2019. A gente está tentando atualizar, né? Que 2020 e 2021 teve a pandemia, e a gente está atualizando os dados de 2022 até hoje. A respeito de torcida única, né? E o que a gente conseguiu constatar? Esse ponto de aumento de público. Então, o que antes, né? A gente tinha o estádio em torno de 50%, 60% da capacidade, hoje a gente tem o estádio praticamente lotado em dias de torcida única. E o público mudou, né? Mudou. É o pai que vai com os filhos, vai com a esposa. A gente vê muito mais família em dias de clássico. O que era antes, né? O jogo que o pessoal evitava, Sim. porque a chance de ter briga é muito grande, eu não vou levar meu filho, não vou expor ele a um risco. Hoje em dia mudou esse tipo de público, né? A gente tem as famílias comparecendo ao estádio. Um outro ponto que é bastante favorável na nossa visão da torcida única é a redução do efetivo policial. Então, antes, qualquer jogo clássico, a gente tinha que ter uma dobra de efetivo muito grande. A gente, no batalhão hoje, né, a gente trabalha em 4 companhias operacionais. 2 de ROCAM, que fazem o patrulhamento com motocicleta, e 2 de eventos. Então, quando tinha clássico, a gente tinha a companhia de eventos que estava trabalhando no dia e a companhia que estava na folga dobrava para compor o efetivo. Nossa. Porque tinha uma demanda operacional muito grande, né? Você tem que fazer um monte de isolamento, você tem que fazer preparar o terreno para recebimento da torcida visitante, demandava muitos policiais, né? Hoje em dia a redução, eu não lembro ao certo, né, a porcentagem, mas a redução do efetivo ela é muito grande. Você emprega menos policiais, né? E isso vale tanto para nós quanto para o batalhão territorial. E aí, quando você emprega menos o efetivo, o policial, em vez de estar trabalhando lá no evento, né, trabalhando voltado para o evento, você pode utilizar aquele policial para intensificar o patrulhamento do batalhão, né? Para redução de índice criminal. Então, é benéfico também para a sociedade, né? As escoltas, a mesma coisa. A gente diminuiu muito o número de policiais empregados nas escoltas. Por quê? Tira a adequação aí a torcida visitante, né? Você só faz as escoltas das 2 delegações, os 2 times que vão para o evento. Então, a opinião que a gente tem no batalhão hoje, né, é que a torcida única, ela é benéfica tanto para a polícia militar quanto para a sociedade. O número de confrontos, apesar de ainda ocorrerem alguns episódios, né, é muito menor do que de 2016 para trás. Então, hoje em dia, acho que a grande maioria dos jogos, né, que a gente tem de torcida única, a gente não tem relatos de confronto. Sim. Porque os confrontos ocorrem, mas eles não ocorrem nas imediações do estádio. Sim. Então, às vezes a torcida marca um ponto lá aleatório para brigar. Até isso diminuiu. Então, é bom para a polícia, que diminui o efetivo empregado, pode focar em outros pontos de maior interesse. É bom para a sociedade, porque as viaturas vão estar trabalhando, né? Vão atender ocorrência, vão reduzir índice criminal. E, na teoria, é bom para os clubes também, né? Porque você sai dos 60% para uma quase lotação do estádio. Você arrecada mais dinheiro. Mas é o que a gente fala no batalhão. Se vier uma decisão hoje a partir de amanhã vai ser 50% o estádio, vai dividir meio a meio, a gente tem condição técnica de trabalhar também. Uhum. Então a gente tá pronto independente da missão. Até porque, né? Quando a gente fala em torcida única e com relação ao histórico de violência, a gente fala com relação aos times de São Paulo. Mas hoje, por exemplo, joga um time de São Paulo com um time do Rio, time de Minas, por exemplo. Tem um histórico muito grande de violência. A rivalidade também A rivalidade é grande, com o os histórico, estados, além né? da rivalidade, o histórico de violência, porque as torcidas tem umas que são aliadas com outras, automaticamente elas são inimigas da outra. Então, o capitão falou que a gente está preparado, sim, porque a gente não trabalha hoje com torcida
é do time de São Paulo, mas a gente trabalha com torcida de outro estado, que é empregado o mesmo tipo de operação, se for necessário. Entendeu? Entendi. Então, hoje, assim, ele é proibido torcida do time visitante com relação aos times de São Paulo. Com relação aos times de outro estado, não. A gente recebe torcida do Vasco, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Eu falo que tem mais Botafogo, mais histórico de violência, né? Então, por isso que a gente está preparado também. Eu lembro que quando a gente foi acompanhar esse jogo, eu não vou lembrar qual que é, mas foi lá no Allianz. E eram 2 torcidas e os senhores atuaram lá para que elas nem se encontrassem. Então é muito legal esse planejamento. Cada uma entrou, não lembro se foi por um portão ou em horários diferentes. Assim. Eu acho que foi Palmeiras e Água Santa. Foi, Eu tava com vocês. Eu não tenho essa memória. Era Palmeiras e Água, era final do Campeonato O Paulista. senhor tava também, verdade. Tava o senhor que também. acompanhou a gente. Mas é muito legal de ver. E quando tem tentativa de invasão no campo, existe protocolo? Qual seria esse protocolo para retirar esse torcedor de Se lá? for uma invasão pontual, né, um torcedor específico que invade, a gente tem a situação dos pinças, né, que é o policial de agasalho lá que fica no campo monitorando essa situação. Se for uma invasão generalizada, igual ao que o Negledson comentou, né, que eles evitaram lá, Chama a Roca. a gente monta uma linha com 2 linhas de policiais, né, equipados com escudo, bastão, e esses policiais eles vão se posicionar voltados para a maior saída de emergência que a gente conseguir evacuar. E esses policiais vão caminhando lentamente em direção a essa saída para realizar a retirada desse público do campo. Dentro desse procedimento, né, a gente tem que lembrar da proteção dos protagonistas. Quem que a gente considera os protagonistas? São os jogadores, né, as 2 equipes e a equipe de arbitragem. Então a gente vai deslocar patrulhas também para retirá-los do campo e que sejam confinados em um local seguro lá, seja o vestiário ou até a retirada deles, dependendo da situação. O que a gente tem que analisar é o motivo da invasão. Se o time foi campeão e a torcida invade o campo, eles vão invadir para comemorar, não vão querer bater em ninguém. Diferente do caso lá do Negledson, né? Do Corinthians e River de 2006. Foi que 3-1. Foi 3-1. 3-1. Acho que fez o terceiro gol, O jogo não tinha nem acabado ainda. começou a tentativa de invasão. Se a torcida invadisse naquele momento, eles iam invadir para bater no jogador do próprio clube deles, né? Então, a gente tem que ter um deslocamento muito mais rápido e uma ação muito mais enérgica do que uma situação de comemoração, por exemplo. Com certeza. E os senhores têm também outra curiosidade que as pessoas têm muita sobre os veículos utilizados pelo segundo choque. Quais são os veículos e a utilidade de cada um? Beleza, a gente tem algumas viaturas de transporte de tropa, né? A gente tem o Guardião, que é o veículo blindado, né? Que é o que geralmente chama mais atenção, o pessoal pede para tirar foto, né? Na hora do jogo lá. De transporte de tropa, a gente também tem os ônibus, que a parte interna deles não tem muita diferença ali. Tem uma parte ali que a gente acondiciona nosso equipamento, mas não tem nenhum diferencial assim chamativo, né? A pintura é diferente, é camuflada, mas fora isso a parte interna seria um ônibus de transporte de tropa mesmo, né? Além do transporte de tropa, a gente tem o veículo lançador de água, que também chegou em 2016 no batalhão, também é blindado, possui uma blindagem lá nível 3, e ele atua como uma ferramenta nossa lá para dispersão de público. Acho que esses são os veículos, né? São isso. Da tropa, sim. Muito legal. E dá para visitar o batalhão? Conhecer? Sim, a gente tem o roteiro cultural lá do centro de São Paulo, né? Então, se alguém quiser comparecer à unidade lá, a gente realiza as visitas, tanto dia de semana quanto final de semana. Fala com o policial da guarda lá, eles vão acionar o nosso setor de comunicação social e o nosso policial vai fazer uma visita lá, guiada no batalhão Anchieta. Ah, muito legal. Bom, vou deixar aberto aqui para os senhores poderem dar o recado dos senhores. A gente está chegando no fim. Mas antes pedir, a unidade tem Instagram para a gente poder divulgar e Tem. as pessoas acompanharem de pertinho o trabalho do Choque? O Instagram do batalhão é 2BPCHQ. Então, repetindo, 2BPCHQ. Isso. Batalhão de Polícia de Choque. O batalhão de polícia de choque. Para ficar mais fácil. Então, segue lá no Instagram. Vou deixar o espaço aberto, então, comando. O recado final aí para as pessoas que estão Agradeço, assistindo a Patrícia. gente. Se o pessoal quiser conhecer o batalhão, as portas estão sempre abertas lá, né? A gente gosta de receber a população lá na nossa unidade. O pessoal quiser fazer contato com a gente nos eventos também, né? Tirar foto no caminhão,
conversar com os policiais lá, sintam-se à vontade. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, muito obrigado. E queria dizer que o 2º Batalhão do Policial está à disposição, né? Nos eventos, no estádio de futebol, com relação aos shows, o policiamento está lá disposto, lá, disponível para ajudar o cidadão. Ah, muito legal. Foi um prazer conhecer mais do 2º de Choque, conhecer e conversar com os senhores. A gente vai ficando por aqui, mas antes lembrar que se você não acompanha a Polícia Militar nas redes sociais, é só pesquisar lá, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente tá em praticamente todas as plataformas, todas as redes sociais, então não tem desculpa para não conhecer mais da nossa instituição. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa.